Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Teles e Cunha Advocacia. E hoje nós vamos falar sobre os variados tipos de visto que você pode pedir para imigrar aqui para Portugal. Vou contar sobre a maior parte deles, os que são mais usuais, explicá-los de uma forma geral. E aí você vai pensar qual deles é o que mais se encaixa para o seu perfil, para a sua necessidade ou mesmo para a sua possibilidade. Então fique aqui comigo para a gente começar. Então, pessoal, eu gosto de vou fazer uma divisão aqui para vocês entenderem mais ou menos algumas categorias. Então a gente vai ter vistos que são para pessoas que vão estudar, vistos para pessoas que vão trabalhar aqui em Portugal e vistos para pessoas que não vão trabalhar aqui em Portugal, seja porque elas têm rendimentos próprios ou porque elas trabalham fora. E aí eu vou fazer dentro dessas categorias, tem alguns tipos de visto. Então vamos começar falando para quem vai estudar. Aqui em Portugal a gente tem alguns tipos de visto para estudo, sendo que os principais são estudantes do ensino secundário e estudantes do ensino superior. Então, se você vem para estudar um ensino secundário aqui em Portugal, normalmente, esse visto, a gente já solicita autorização de residência aqui em Portugal. Por quê? Porque, na maioria dos casos, as pessoas querem estudar aqui em escolas públicas e a escola pública você só consegue se matricular estando em território português. Se, entretanto, você já vem para uma escola na qual você já está matriculado, isso vai acontecer normalmente com os colégios, ou seja, as escolas particulares, aí sim, a gente pode fazer o pedido de um visto de estudante do ensino secundário para você ou para o seu familiar, seja seu filho, por exemplo. Esse menor, ele vai precisar ter um responsável, porque ele não pode trabalhar, então o estudante de ensino secundário ele não vai poder se manter, ou a princípio ele não se mantém, porque afinal de contas ainda estão num momento de estudo, num momento da formação que eles são mais dependentes, então vai precisar sim de um responsável financeiro por aquele estudante. Assim como acontece também com o ensino superior. E aí já vou passar aqui para um outro tipo de visto que é o do ensino superior. Então as pessoas vêm para fazer um curso mesmo de graduação ou até mesmo mestrado e doutoramento, tá? O pós-doutoramento. Entram aqui como estudantes do ensino superior. Se você não vai trabalhar e a princípio você não vai, porque quem pede o visto de estudante do ensino superior vem para estudar. Se for trabalhar, o que é permitido, o trabalho é permitido sim, ainda assim você não faz logo no início, você normalmente já não vem com um contrato de trabalho ou algo assim. Então, é necessário também que você tenha algum responsável, na maioria dos casos, tá? Os consulados pedem que você tenha um responsável financeiro para você. Uma pessoa que vai ali dizer, olha, ok, eu vou sustentá-lo, e aí vai precisar comprovar efetivamente que a pessoa tem condições de fazer isso, tá bom? Então, a pessoa que recebe um salário mínimo, por exemplo, não vai poder ser seu responsável financeiro nos seus estudos aqui em Portugal, ok? Claro, você pode fazer isso também se você comprovar que você já tem uns rendimentos próprios suficientes para se manter aqui em Portugal. Então, de estudantes, a gente vai ter essas duas categorias assim, ok? É também possível pedir para quem vai fazer um ensino profissionalizante, então também dá, ok? Também é possível ter um visto de autorização de residência se você for estudar para um ensino profissional. Aí a gente vai falar agora já de quem vai trabalhar. E aí nessa categoria a gente pode incluir pesquisadores e professores. Então existe um visto também específico para professores e pesquisadores. São pessoas que vão realizar, vão trabalhar seja, dentro da área científica, né? Então, seja, no caso de professores, pode ser dentro de todos os níveis de ensino, então desde o primeiro ciclo até ao ensino superior, então você pode ensinar em qualquer etapa, ou seja, qualquer ciclo de ensino daqui de Portugal, e você entra como professor. Pesquisadores também, pode acontecer de você ser um pesquisador, e aí você vai também ter, é um trabalho, normalmente você precisa de um contrato de trabalho, um contrato de colaboração científica, esse tipo de coisa.
para poder ser um pesquisador aqui em Portugal. Normalmente os pesquisadores já inseridos dentro do ensino superior, né? Então você vai fazer pesquisa, normalmente pesquisa científica, então você já tá ali já tem mestrado, já tem doutorado, ok? Uma outra possibilidade também de trabalho, e aí também tem visto para isso, que é super recente, é o visto de procura de trabalho. Então, esse é relativamente novo, completa agora 1 ano, agora quando eu tô gravando esse vídeo, completa 1 ano de que ele foi implementado, que ele foi promulgada a lei com essa alteração que permitiu o visto de procura de trabalho. E o que é esse visto de procura de trabalho? É a possibilidade que Portugal dá de estrangeiros fazerem um pedido de visto na qual eles intencionam que querem trabalhar aqui em Portugal, eles ainda não têm contrato, então eles vêm para cá, Portugal dá uma autorização para que eles possam entrar aqui e aqui procurar um trabalho que seja com contrato de trabalho. Então não serve, por exemplo, uma prestação de serviços, tá? Um contrato de prestação de serviços, tem que ser um contrato mesmo de trabalho, todo regular. E a partir disso você vai poder, então, ir ao CEF e ter a sua autorização de residência por causa desse trabalho. Então, é uma medida muito interessante, é um tipo de visto muito interessante para quem não tem ainda um contrato de trabalho. Então, é um visto que a gente aconselha, inclusive, se esse é o seu caso. É uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, que eu sempre digo, a gente não se adapta ao visto, o visto que tem que se adaptar ao nosso caso. Então, se você não tem ainda um trabalho e você quer vir a Portugal para trabalhar, peça um visto de procura de trabalho. Eles são concedidos, não há algo como, eles já consideram muito, não vão mais conceder, não, eles concedem, tá bom? Então, vale a pena fazer o pedido do visto de procura de trabalho, se esse é o seu caso. Não esqueçam nunca disso. E aí também, ainda falando sobre trabalho, uma outra possibilidade que a gente tem de trabalho é para as pessoas que já têm um contrato de trabalho. Então, são pessoas que elas já fizeram a seleção, foram contratadas por empresa portuguesa e efetivamente já têm um contrato de trabalho aqui em Portugal. Nesse caso é o conhecido visto D1, então são pessoas que já estão com esse contrato, vão pedir o visto e aqui vão ter autorização de residência já com esse contrato, ou seja, na apresentação do visto, ainda no seu país de origem, você já vai apresentar esse contrato de trabalho, já regular, já todo direitinho. Uma outra possibilidade é também ainda com um contrato de trabalho, por exemplo, ou mesmo com uma prestação de serviço, é o visto para quem é profissional altamente qualificado. Então, funciona na mesma lógica de quem tem já um contrato de trabalho, e aí, nesse caso também pode ser um contrato de prestação de serviço, mas são profissionais que estão dentro de uma das categorias das 2 listas que existem, que são listas para os profissionais altamente qualificados. Normalmente são cargos de superiores, assim, cargos de gestão, direção, tudo isso, ou de profissões que são profissões regulamentadas e qualificadas e específicas. E há uma lista, são 2 listas, na verdade, que existem dessas profissões. Se você se encaixa numa dessas categorias que estão na lista e você recebe um salário dentro de uma determinada faixa, e aí já avisa, são salários um pouco mais altos a partir de 1.500 euros, aí você também pode pedir o profissional altamente qualificado. Então, é também um visto que você pode fazer essa solicitação, ok? Seja prestação de serviço, seja contrato de trabalho. Então, nos 2 casos, se você atende todos os requisitos, é de profissional altamente qualificado. Tem uma outra possibilidade também, que é o contrato para quem tem contrato de prestação de serviços. Também é possível e entra junto com o de empresários. Então, tanto quem é empresário, e aí quando eu vou falar aqui empresários, eu vou falar de pessoas que estão a investir, ou seja, a ter uma empresa aqui em Portugal. Então, essa empresa, ela funciona aqui em Portugal, seja através de uma sociedade constituída, seja através de uma atividade aberta. Aí você também vai poder fazer o pedido de um visto, que é o visto D2. Eu vou explicar aqui que são 2 coisas diferentes. Uma é empresários, então você constitui uma sociedade, você vai investir aqui no país, tem que ter plano de negócio, tem que ter tudo regular com a sua empresa, e aí você vai poder fazer esse pedido. E a outra possibilidade é você também ter uma atividade aberta. É como se fosse um MEI do Brasil. Então você abre atividade para trabalhar por conta própria aqui em Portugal para prestar o seu serviço. Só que nesse caso, você vai precisar já ter, para fazer o pedido do visto, na maioria dos casos, os consulados pedem que
você já tenha um contrato de prestação de serviço num determinado valor, ou alguns contratos de prestação de serviço você já esteja recebendo. Então, essa hipótese de quem abriu atividade é um pouquinho mais complicada. Então, quando é o caso das pessoas quererem, de uma forma mais facilitada, investir aqui em Portugal enquanto empresário, por mais que tenha um custo mais elevado você ter uma empresa aberta, inclusive por causa dos custos mensais que a empresa demanda, é mais garantido que você faça através da empresa do que através de uma abertura de atividade. Então, normalmente a abertura de atividade as pessoas fazem já quando estão aqui, e aí começam a prestar algum serviço. Temos aqui essas opções. Ainda vou continuar falando de vistos que são relativos ao trabalho. Então, a gente tem a possibilidade, que ela é recente também, que é para os nômades digitais. Então, também tem há um ano atrás foi promulgada a lei. E qual é a possibilidade dos nômades digitais? Os nômades digitais são pessoas que trabalham de forma remota para qualquer lugar do mundo e que exercem a sua atividade da sua casa ou de onde elas estiverem. Então, Portugal abriu a possibilidade dessas pessoas poderem se fixar aqui em Portugal, aqui no país, e trabalharem para qualquer lugar do mundo. O que isso significa? Que normalmente as pessoas que vão fazer esse pedido, elas trabalham para empresas ou para tomadores de serviço que estão fora de Portugal, ok? Inclusive porque um dos requisitos para você fazer o pedido do visto de nômade digital é que o seu faturamento seja em torno de 3.000 euros, ou seja, a partir desse valor. Então, é um valor alto, a maioria das profissões não tem esse rendimento. E aí, o que acontece? A gente vai ter isso do nômade digital, habitualmente para profissionais que são da área da tecnologia da informação, ou seja, da área de TI, e que trabalham para países que pagam mais. Então, Estados Unidos, Inglaterra, China, enfim, países ao redor do mundo, todos você pode ter essa possibilidade, inclusive de vários países, se você for um prestador de serviço. Ou seja, tem que estar com tudo regulado também, porque você tem que comprovar esses rendimentos. Então, esse requisito do valor do faturamento, como ele é alto, se você não se encaixa nisso, eventualmente você pode se encaixar em alguma outra possibilidade e fazer essa solicitação. E aí, é claro que necessariamente um bom estudo sobre a sua situação vai ajudar bastante para a gente conseguir encaixá-lo, ou seja, encaixar a sua situação dentro de um desses vistos, entender qual é o visto que melhor se adequa à sua situação específica. Então, aqui agora eu vou passar para a possibilidade dos vistos para quem não trabalha aqui em Portugal, que é a possibilidade do visto D7, que é para as pessoas que são aposentadas, então que elas já recebem do governo do seu país renda porque já trabalhou, você já está recebendo já subsídio de aposentadoria, vamos chamar assim, ou quem tem rendimentos próprios. E aí essa parte do quem tem rendimentos próprios é que abarca muita gente, inclusive pessoas que são empresárias no seu país de origem, por exemplo, pessoas que têm investimentos, ou seja, o que é? Pessoas que têm rendimentos próprios, renda passiva própria. Então, renda no seu próprio nome, que seja passiva, ou seja, não depende do seu trabalho para que você receba esse dinheiro. Então, aqui, de novo, entram investimentos que tenham rendimentos, ou, por exemplo, se você é um empresário e você é sócio de uma empresa e você recebe também dividendos dessa empresa, você também entra nessa categoria. Então é muito interessante porque muitas pessoas falam, eu quero ir para Portugal, então eu vou abrir uma empresa aí, eu já sou empresário no Brasil, então eu quero abrir uma empresa aí. Muitas vezes, se você quer só morar aqui em Portugal, você não quer necessariamente, efetivamente, ter um negócio aqui e investir aqui, mais vale você ter a sua renda comprovada do Brasil, por exemplo, se você for morador do Brasil, empresário no Brasil, ou pode ser empresário em outro lugar também, basta comprovar esse rendimento e aí pedir aqui em Portugal, no consulado português, e vir para Portugal morar aqui como um detentor de rendimentos próprios e não necessariamente trabalhar aqui também. Então essa é uma possibilidade, mas é claro, você tem que ser sócio da empresa, tem que receber esses rendimentos, tem que estar tudo registrado, tudo direitinho para isso poder acontecer. E aí nessa mesma categoria entram os religiosos, então
quem é pastor, padre, esse tipo de coisa, pode também fazer a solicitação de visto. Então, é também uma possibilidade. Certo, gente? Então, eu espero que vocês tenham conseguido ter uma visão geral desse panorama das possibilidades dos vistos. São muitos vistos que Portugal proporciona para que as pessoas solicitem e possam aqui se fixar enquanto residentes. Lembrando que eu falei aqui dos vistos de residência, tá? Existem outros tipos de visto. Lembrando que todo visto é solicitado fora de Portugal, então vistos, principalmente de residência, são solicitados fora de Portugal, então não funciona você pedir aqui direto. Aqui você só vai pedir autorização de residência. E aí, uma coisa importante também é falar que algumas dessas possibilidades podem ser regularizadas diretamente aqui em Portugal, mas não todas. Então, por exemplo, D7, impossível, não dá pra fazer em Portugal, tem que fazer no seu país de origem. Então, tenham atenção a isso quando pensarem em vir para cá, para não vir sem nenhum tipo de planejamento, inclusive planejamento burocrático mesmo, não só financeiro. Então, essa parte de qual tipo de visto você vai solicitar, como é que vai ser esse processo regularizatório, para poder você não ter dor de cabeça, tá bom? Eu conheço muita gente, já ouvi muita gente, inclusive muitos clientes, que chegaram aqui para se regularizar, mas no caso da pessoa não podia fazer regularização direta aqui por Portugal. Então, como é que faz? Aí a pessoa não quer mais voltar para o país de origem para pedir lá. Então, assim, não vale a pena, melhor vir com tudo organizado. Não vai perder dinheiro, não vai perder tempo e aí vai estar com a vida mais tranquila. Então, se precisarem de auxílio nessa parte, contactem sempre com profissionais que são habilitados para isso. Então, advogados que trabalham na área de regularização, de imigração, são os profissionais mais adequados para lhe instruírem, lhes informarem sobre as possibilidades e efetivamente ajudá-los a fazer um planejamento migratório correto, sem riscos, sem erros, sem perigos de vocês perderem tempo e dinheiro, tá? E sonhos muitas vezes. Então, tenham sempre isso em mente. Espero ter ajudado. E se vocês quiserem saber mais sobre cada um desses tipos de visto, assim, mais especificamente, nós temos vídeos também gravados sobre isso. Então você pode sempre olhar aqui no a playlist sobre vistos e você encontra qual foi o visto que você achou que foi mais interessante para o seu caso e você consegue vê-lo com mais detalhes nos nossos outros vídeos, tá bom? Então até a próxima e obrigada por assistirem.